Olá, querido, graça e paz, Pastor Ronaldo Costa, tudo bem com vocês? Estou gravando mais um vídeo para o canal Iase Charat, Curados para Servir. Espero que você seja profundamente edificado por esta palavra. Antes, peço que você entre no meu canal, se inscreva se você não é inscrito, dê o seu like, compartilhe esta palavra para que você possa ser grandemente edificado. Amém? Vamos lá, mais uma palavra. Hoje eu quero falar sobre cegueira espiritual. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, quando falamos de cegueira espiritual, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão cegas espiritualmente. E é muito importante que nós sejamos curados, né? Nós vamos apresentar aqui o histórico de um cego que Jesus curou, para você ver que há uma diferença entre a cegueira física e a cegueira espiritual. Você pode ser curado da cegueira física, enxergar bem, mas você pode não ter uma boa visão a respeito do reino, a respeito do propósito de Deus para a sua vida. E este é o propósito que nós queremos curar nesta hora. Amém? Trazer cura sobre esta situação. Então, João capítulo 9, versículo 7, diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Amém? Então, observe que sempre que Jesus curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por que Jesus sempre falava a tua fé te salvou, antes de qualquer coisa? Porque para Deus, mais importante do que te curar fisicamente, é te curar espiritualmente. Não é estranho? Não é... a pessoa está pedindo cura e aí Jesus fala: você está salvo. A pessoa diz: eu quero ser curado da cegueira. Aí Jesus fala: a tua fé te salvou. O paralítico chega diante dele, em vez de falar: levanta, toma tua cama e anda, ele fala assim: a tua fé te salvou. Então, antes de qualquer coisa, Jesus sempre declarava: a tua fé te salvou. Então, para este cego não, Jesus não disse a tua fé te salvou, ele disse: vai, lava-te no tanque. Ou seja, exigindo do cego uma atitude muito mais poderosa do que simplesmente receber uma palavra e crer. Jesus está declarando para aquele cego que, além dele crer, ele tinha que ter atitude. Então, qual era a atitude do cego? Ir ao tanque. Ok? Jesus passa o lodo nos olhos dele e fala: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele tinha que ter atitude de ir, querido. Muitas vezes a cegueira espiritual nos impede de caminhar, nos impede de agir, nos impede de termos atitudes, frutos dignos de arrependimento do reino de Deus. Então, para este cego não, Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que ele foi curado da cegueira física. Ele foi lá, lavou e voltou vendo. É isso que diz a Bíblia no capítulo 9 de João, versículo 7. Então, o capítulo 9, versículo 10 diz assim, ó: diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Olha só como ele foi curado da cegueira física, mas continuava cego espiritual. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai, lava-te no tanque, do tanque de Siloé, e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Olha só, querido, a cegueira espiritual é terrível. Ele estava curado, mas ele não sabia onde Jesus estava, quem era Jesus. Não sabia nada a respeito de Deus. Então não adianta você ter uma visão excelente, uma visão física excelente, até uma visão de negócios excelente, uma visão empresarial excelente, mas se você for um cego espiritual, nada disso vai ter valor para a sua vida. Então, o que acontece muitas vezes é que esse cego foi curado, recebeu o milagre, mas não sabia quem era Jesus. Não acontece isso muitas vezes conosco, não só na questão da cegueira, mas recebemos muitas bênçãos, muitos milagres de Deus, mas a gente não sabe quem é Jesus, simplesmente a gente desconhece quem é Jesus. Muitas pessoas recebem a cura, recebem o milagre, mas não sabem quem é Ele.
E o grande propósito de abrir os olhos espirituais é conhecer quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? O que ele representa para você? O que ele significa para você? Então, olha o cego depois de curado. Cadê ele? Respondeu, não sei. Que é a atitude de muitos crentes. É a atitude de muitas na igreja, não conhece Jesus. Se relaciona com ele apenas para receber milagre, apenas para ser abençoado, apenas para receber a cura, apenas para ter uma porta de emprego, para ganhar um bem, receber uma casa, um carro. O relacionamento de Deus é pífio quando a gente tem um relacionamento assim que não conhece, ele não sabe onde ele está. Se perguntar, cadê Jesus? Você vai dizer, está lá na igreja. Se disser, cadê Jesus? Está lá no templo. Mas se você reconhecer que Jesus está dentro de você, que você é a habitação de Deus, então o seu relacionamento com Deus será muito mais promissor. Curado, mas cego. Então respondeu ele, pois, e disse, versículo 25, capítulo 9, versículo 25 de João. Se é pecador, eu não sei. Por quê? Estavam dizendo que Jesus era pecador. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Ou seja, questionaram ele, esse homem é pecador, por que você foi curado por ele? Ele falou, olha, eu não sei se é pecador. Querido, quando você tem uma convicção da sua fé, você defende aquilo que você acredita. E não é o caso desse moço. Até aqui ele não está defendendo, porque ele ainda está preso à religião. Eu vou te provar que ele está preso à religião ainda, ele está preso à religiosidade. O que ele tinha que fazer? Apresentar ao sacerdote, o sacerdote faria um ritual, provaria que ele estava curado, então até agora ele está preso nessa religiosidade. E aí pergunta para ele no versículo 25, ele era um pecador, ele é um pecador, e ele falou, se é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então quantos estão assim dentro da igreja? Enxergam, mas não veem. Isso está falando com você? Isso está mexendo com você? O propósito é te curar, querido, não é te afrontar. O propósito é confrontá-lo para curar. Então ele foi curado por Jesus, teve um encontro real com Jesus, mas o que aconteceu? Ele continuava cego. Ele teve um encontro, não foi real o encontro dele com Jesus? Não foi cara a cara, tete a tete? Depois ele não foi curado? Depois ele não voltou curado? Se ele voltou curado, ele viu Jesus curado. Ele viu Jesus enxergando. Se ele voltou, não tem essa desculpa, ele não conhecia Jesus porque ele era cego e ele foi lavar e não viu mais Jesus. Não, querido. A Bíblia diz que ele volta curado. Se ele volta curado, ele viu Jesus. Então ele sabia quem era Jesus, ele tinha tudo para reconhecer Jesus, mas ele não conhecia, não sabia onde estava, não sabia quem era, se era pecador, não sabia nada a respeito de Jesus e continuava cego. Então ele não tinha argumento para testificar de Jesus. O versículo 26 ao 28 mostra isso. Tornaram-lhe a dizer, que fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, não ouviste, para que quereis tornar a ouvir? Quereis porventura fazer vós também de seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Olha só, ele chegou a um ponto de se irritar com a frequente pergunta dos sacerdotes, dos mestres, dos líderes daquela época, que ele se indignou, ele se irou e falou, vocês querem ser discípulos dele? Por que querem tanta informação a respeito dele? Estão querendo se tornar discípulo dele? Ironizou ainda o possível propósito, a pseudo intenção daqueles apóstolos, daqueles sacerdotes. E eles falam assim, discípulos dele seja tu, nós não queremos ser discípulos dele. Então, quando você não tem visão das coisas, querido, você vai lá na igreja, você frequenta os cultos, você participa de muitas coisas, quando pergunta para você, você é crente? Eu vou lá na igreja, eu frequento de vez em quando, eu faço a campanha A, a campanha B, eu recebi a bênção lá, mas eu não sou crente não, eu sou assim, né, eu estou tentando acertar minha vida, ainda faço isso, ainda faço aquilo de errado, ainda tenho essa atitude, querido, você está vivendo numa cegueira espiritual, você precisa ser curado. Você precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Você precisa ser transformado pelo poder de Deus. Amém? Porque era exatamente a situação deste cego. Ele até tem intimidade, olha só, ele até tem entendimento de quem é Jesus, mas não tem intimidade. Quando você vive na presença de Deus de uma forma equivocada, ou incoerente, ou inconsistente, você pode até ter um entendimento sobre Jesus, porque você está ouvindo pregação, está ouvindo a palavra, às vezes você até lê a Bíblia, mas não tem intimidade. Olha só,
versículo 29 ao 33. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas ele não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vocês não saibam de onde ele é. E contudo ele me abriu os olhos. Olha só, entendimento. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, ele faz a sua vontade, e esse Deus ouve. Ele é entendido. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém se abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ele não está colocando uma convicção, ele está se a cegueira espiritual impede a pessoa de enxergar a verdade. Ele está aqui testificando, mostrando que tem entendimento. Ele tinha uma certeza: este homem é homem de Deus, mas eu não o conheço bastante. A cegueira espiritual impedia que ele o conhecesse bastante. Então, agora vamos lá para o outro lado. Por que eu disse para você que eu ia provar para você que ele era um religioso? Porque o sistema religioso mata os verdadeiros filhos de Deus. Até então esse homem está cego porque ele continua na religião. Ele foi curado por Jesus, mas ele continua preso à religião, conversando com os sacerdotes, sendo influenciado pelo sacerdote, dando satisfação pelos sacerdotes. E não estou indo contra a lei, tinha que fazer isso mesmo. Mas ele está preso lá aos sacerdotes. Olha o que diz o versículo 34. Responderam eles e disseram: tu é nascido em pecado e nos ensina a nós. Então veja bem, ele estava lá no meio dos sacerdotes, no meio da religião, querendo falar de Jesus para os sacerdotes, ou seja, estava na religião, mas tem um chamado diferenciado, ele tem um propósito diferente. Então, os olhos dele começam a abrir, ele começa a entender algo que os sacerdotes não entendiam, que os mestres não entendiam, que os líderes não entendiam. Ele começou a entender algo poderoso. E a Bíblia diz que você quer ensinar a nós? E expulsaram-no. Querido, é a religião que mata os seus fiéis. A religião expulsou aquele homem da sinagoga, expulsou aquele homem do templo. Não quis mais ele. E aí eu vou dizer uma coisa para você: quando você abre mão da cegueira espiritual, que é a religiosidade, quando você abre mão da religião, olha só, o sistema, quando você não concorda com ele, você se torna pessoa não grata, persona não grata. Então, o que significa isso? O que é a religião? A religião é a repetição de atos que quando você chegou já se fazia assim e você só faz porque todos fazem ou já era feito. Isto é que é a religião. Então, ele foi expulso da religião, da repetição de atos, da repetição de comportamento, da repetição de atitude, porque é tradição, todos fazem assim, sempre fizemos assim, sempre oramos assim. Então, quando ele é expulso da religião, expulsaram ele da sinagoga, do sistema religioso, e agora estou fora da religião, ele ficou triste, abatido, estou expulso daqui. Então ele está sem ministério, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas, sem saber para onde ir, ficam e falam: estou sem ministério, pastor. Muitas pessoas nos procuram dizendo isso. Então expulsá-lo da sinagoga era muito grave. Antes ele não podia entrar na sinagoga porque era cego, mas agora é porque ele era rejeitado, era um típico caso de rejeição. Então agora que legalmente ele enxergava e tinha o direito de estar na sinagoga, eles simplesmente o expulsaram. Misericórdia! Quantas pessoas têm sido expulsas das suas igrejas, do seu ministério, porque não concordam com o líder, porque não concordam com a visão, porque não concorda. Querido, você não tem que debater, você não tem que confrontar a sua liderança, mas você tem que orar para Deus dar um norte, uma direção. E você tem que ser, sim, uma voz ativa, tem que ser uma voz de Deus para essas pessoas, para que elas possam ter a sua cegueira espiritual curada e a sua visão restabelecida. Então, ele ficou em crise, aquele cego ficou em crise: o que eu vou fazer da minha vida? Sabe quando ficamos sem chão, quando você é expulso de uma igreja, excluído de um ministério, não sabe para onde vai, o que fazer da sua vida? Você sabe que não era tão bom, porque se fosse bom, você lutaria, mas era tudo que ele tinha. Não era tão bom aquilo, mas era tudo que ele tinha, era aquilo, e de repente tiraram tudo dele. O sonho dele era poder entrar no templo, congregar, adorar, servir a Deus, e agora tiraram este sonho dele. Quando ele finalmente, Jesus devolve o sonho, o diabo vai lá e tira. Jesus restabelece a saúde física e a liberdade para ele poder adorar a Deus. A religião vai lá e arranca dele essa possibilidade.
Jesus, querido, só será bom para você. Preste atenção disso. Repita comigo aí na sua casa. Jesus só será bom para você quando entendermos que Ele é tudo que nós precisamos e é tudo que nós temos. Só assim Jesus será bom para nós. Quando você sair do sistema, Jesus te acolherá. E vem a melhor parte. Versículo 35. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Quando Jesus sabe que o sistema não te quer mais, o que Jesus faz? Te exclui? A igreja não te quis? A igreja te excluiu? Problema seu? Não, ele vai ao encontro do cego. Jesus vai operar o segundo milagre, que é a salvação. Veja que eu disse no começo que todos que Jesus ia curar, ele diz: a tua fé te salvou. Porque a salvação vinha antes da saúde, antes da cura física. Mas nesse caso não, o cego teve que ter uma atitude de fé para ir lá ser curado. Ele foi curado. E quando ele voltou, aconteceu todo esse episódio na vida dele. E agora, quando ele encontra com Jesus, quando ele é expulso da religião, Jesus o acolhe. E quando Jesus o acolhe, Jesus vai operar o segundo milagre, que é a salvação. Ele vai ao encontro do cego e ele vai dizer: a tua fé te salvou. Olha só o versículo 36 e 37. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, e aquele que fala contigo. O que aconteceu quando ele foi curado? Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Versículo 38. Queridos, Jesus quer te curar hoje dessa cegueira espiritual. Depois que ele foi verdadeiramente curado da cegueira, ele creu, conheceu, ouviu a sua voz e o adorou. É isso que Jesus quer que você faça hoje. Que você creia no Filho de Deus. Não aquele que faz milagre, não aquele que pode te dar algum benefício, que pode te dar alguma coisa, mas naquele que te ama, naquele que deu a vida em sacrifício na cruz para que você pudesse ser amigo dele. Aquele que quer que você o conheça verdadeiramente, aquele que quer que você ouça a sua voz e aquele que quer que você o adore. Ele é Jesus. Fique com esta palavra. Deus possa abençoar você poderosamente. E eu quero abençoar você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sem medida e a cura da cegueira espiritual sobre este teu filho que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, querido. Fica com Deus.